Olá, meus queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e você está aqui comigo em mais uma jornada, em mais um episódio desse nosso caminhar com Jesus. Hoje, a nossa reflexão nos levará a importantes considerações, porque todos nós, em determinado momento, querendo ou não, nós elevamos os nossos pensamentos. Quando nos vemos diante de perigos, diante de situações que nos trazem constrangimento, nós elevamos o nosso pensamento e entramos assim numa comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar aqui, vamos ver, juntos, a oração do Pai Nosso. Essa oração, ela vem na sequência de tudo aquilo que nós estamos vendo que é o Sermão do Monte. Mas antes de nós iniciarmos, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilhe e comente esse vídeo. É muito importante, tá bom? Eu, como sempre, agradeço a todos vocês que estão juntos comigo nesse instante, onde nós nos congratulamos, dentro dessa paz do Cristo. Porque é isso que nós procuramos, Isso que nós queremos para nós, é essa paz do Cristo. Quando Jesus falou assim, mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Inclusive, isso já foi visto, essa passagem que está em Mateus 6, foi visto também já no nosso episódio passado, no nosso vídeo passado, Então, vamos começar a debulhar, esses ensinamentos magistrais de Jesus. Entrar no nosso aposento é entrar em comunhão. Em comunhão é quando nós entramos nessa ligação, nós e o Pai que nós estamos procurando. Fechando a tua porta, isso é fechar essa porta das nossas ligações que nós temos com as nossas dores, as dores que nos rondam e muitas vezes nos ferem. Então, nós temos que fechar essa porta, porque o Pai que vê em secreto, ele está vendo isso. Ele está vendo por aquilo ou aquilo que cada um de nós estamos passando. Então, isso é fechar a porta e entender que o nosso Pai está vendo realmente o que está acontecendo, porque Ele sabe da dor de cada um dos seus filhos. E quando assim agimos, seremos recompensados publicamente. De que forma poderia vir essa recompensa de uma forma pública? Lógico que não vai ter uma placa na frente da nossa casa, ou então, uma camiseta, eu te reconheço, eu entendi o teu clamor. Não, nós não teremos isso, Não será visível dessa maneira, mas todos perceberão que a nossa conduta diante das dificuldades se esvai e nos tornamos mais fortes. E é dessa forma que publicamente mostraremos que somos não mais fortes, mas somos mais felizes, Porque ser feliz não é nunca chorar. Ser feliz não é nunca ter um dissabor. Ser feliz está muito longe disso. Ser feliz é ter a consciência daquilo que somos e o que estamos fazendo aqui. E aí, ainda continuando, nós vamos prosseguir nossa caminhada nesse mundo de aprendizado,
o qual estamos desenvolvendo as nossas potencialidades e não podemos sequer imaginar aonde poderão chegar. Então, quando nós nos olharmos no espelho, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter esse entendimento de que nós somos potencialidades puras, ainda, né, embotados, mas na medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualização, que é a parte moral, nós vamos também fazendo os desdobramentos nessas nossas potencialidades. E muitas vezes as pessoas falam, mas quem sou eu? Você é muito importante, porque já falaremos aqui a nossa importância dentro deste mundo pequeno que nós vivemos, porque nós vivemos num mundo do tamanho de uma ervilha. Aí, prosseguindo no próximo versículo de Mateus 6, ele diz assim, ele está nos ensinando dessa forma, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Então, isso significa uma coisa muito importante, porque muitas pessoas acreditam que a oração ela tem que ser rebuscada, né? Ou ela tem que ser, de alguma forma, decorada numa sequência, enfim, né? Então, nós não precisamos fazer longas recitações, como faziam aqueles, né, que adoravam outro Deus, que foram, né, chamados de gentios. Aqueles que não adoravam o Deus que é o Deus do nosso mundo, né? Que após longas declamações repetidas, eles julgavam então que eles tinham sido ouvidos e dessa forma então eles ficavam, né, cheios de si. E na sequência, no próximo versículo, né? E aí Jesus fala, não vos assemelheis a eles, pois porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vocês pedirem, né? Então, logicamente que a nossa inconstância, a nossa imaturidade espiritual vai nos gerar necessidades, vai nos trazer dificuldades também. E o Pai que está no céu, ele sabe disso. Ele sabe porque ele acompanha a nossa marcha. Ele acompanha a nossa marcha desde há muito tempo, né? E aí, então, nesse sentido, é que ele vem falando sobre que ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, não somente material, mas principalmente espiritual, né? Os outros lá atrás, né, como eu disse, faziam longas rogativas, mas eram todas vazias. Não tinham a ligação, né? Porque não comungavam com a presença desse Pai. E hoje aqui eu me pergunto, será que nós comungamos? Será que quando nós falamos Pai Nosso, nós entendemos ou nos aproximamos desse Pai com coração, com amor, com todo o agradecimento? Nós temos que, né, refletir sobre isso. E porque muitas pessoas fazem algumas coisas assim mecanicamente, né? Não tem aquela ligação, coração a coração, mente a mente, né? Então, são rogativas vazias, e essas rogativas vazias são chamadas também de um ritual exterior. É só uma maneira de você mostrar para o outro que você tem um senso de fé, um senso religioso. Não sei porque muitas pessoas têm necessidade disso, né? Porque, na verdade, é para uma desincumbência de um ritual, realmente, que o outro vai ver e vai falar, nossa, ele
religioso, né? Tem religião. Mas, além disso, né, além dessa busca, nós temos que ter essa introspecção. Introspecção é entrar em nós mesmos, mergulhar no nosso eu. E dessa forma, entrarmos no eu superior, ou meu eu superior, atingir o Criador, ou o Pai que está no céu. Porque assim nós estaremos fazendo uma ponte. E nessa ponte nós transitaremos do mundo que aqui estamos, que é um mundo material, que é um mundo complicado, que é um mundo onde nós não temos a consciência de tudo o que acontece. Então, quando nós estabelecemos essa ponte, então nós entramos em outro patamar vibratório. E nesse patamar vibratório que entramos, nós poderemos conhecer ou reconhecer muitas coisas que nós já conquistamos e já adquirimos. Então, quando Jesus fala assim sobre essa oração, né, que é essa ligação com o Pai do Céu, a oração que nos liga ao Pai do Céu, que também nos coloca em sua presença, mas quando é dita de coração, coração e sentimento, sentimento é certeza, né? E também com pensamento puro. Pensamento puro não significa assim passar o dia todo, né, no isolamento, significa limpeza nos teus pensamentos. E nós não sabemos limpar os nossos pensamentos. Então, muitas vezes saímos de uma oração, de repente nós estamos nos desvalorizando, dizendo, quem sou eu? Eu não consigo fazer nada certo. Agora há pouco, né, lembrando assim, você estava em comunhão com o Pai do Céu. E você estava num nível onde você poderia entender melhor esse Pai. Então, nós temos que aprender a nos apreciar e esquecer de nos depreciar. Evidentemente que devemos usar a mesma medida com os nossos semelhantes. E quando nós, então, estamos nesse patamar, nós estamos felizes, com um pensamento puro, como eu falei, porque nós já fizemos algumas coisas antes, já fizemos algumas revisões e já jogamos fora muitas coisas que já não são interessantes, por exemplo, os desafetos dos nossos companheiros de jornada, seja dentro do nosso próprio lar, seja na rua, seja na empresa, enfim, os nossos desafetos. E aí, então, Jesus vai falar, agora vou dizer como vocês devem fazer essa ponte. Então, ele vai dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificar o nome daquele que nos enviou Jesus para que fosse o nosso condutor e também a nossa estrela-guia, nessa nossa difícil jornada de amadurecimento espiritual. Tanto Jesus quanto o Pai do Céu sabiam perfeitamente que não seria fácil. Um dia eu gostaria de abrir muito mais esse assunto e nós vamos ter uma outra visão em relação a essa nossa ligação tanto com Jesus quanto com o Pai do Céu. Então temos que ter a consciência, né, de agradecer esse nome. Então, quando Jesus fala, santificado seja seja feita a tua vontade, né? Não, santificado seja o teu nome. Já falei uma vez em um vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, que Deus é uma palavra comum, vulgar. Jesus mesmo vai dizer lá na frente, que chegaremos, né, a falar sobre isso, que nós somos deuses. Agora,
Qual o nome realmente do nosso Deus? Fica uma pergunta, né? E isso nos coloca uma pulga atrás da orelha. Mas vamos seguir, né? Então, nós teremos a consciência, né, de agradecer o nome e santificá-lo, né? Que é desse Pai, que Jesus está nos ensinando a entrar em comunhão. Aí Jesus na sequência diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes nós achamos que a vontade do Pai não é a melhor para nós, né? Então essa vontade muitas vezes, sabe, dá vontade até de pular, porque seja feita a tua vontade, e a gente sempre faz uma ligação de coisas ruins, né? Por exemplo, quando alguém vem de uma longa doença e falece, aí alguém chega e fala, isso desde pequeno nós ouvimos, né? Foi feita a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para ele. Então nós ligamos, né, essa vontade a essas perdas. E muitas vezes não temos resposta na hora que nós passamos por esse desalento. Mas não é isso que Jesus está falando, né? Seja feita a tua vontade. O reino do céu, ou o reino do Pai do céu, ele está distante do nosso conhecimento, assim como também da sua vontade, que deverá ser aqui ou em qualquer outro mundo onde exista inteligência humana, é a nossa felicidade, é a nossa plenitude. Então essa é a vontade do Pai que está no céu. A nossa plenitude, a nossa integridade, a dignidade de seres portadores da essência do nosso Pai Criador, Criador de tudo que existe. E é aí que nós começamos a perceber o tamanho da nossa essência. E quando Jesus diz assim, né, venha o teu reino, porque nós nos distanciamos desse reino através da incompatibilidade moral que nós adquirimos. Porque nós muitas vezes cedemos às facilidades, às tentações e tudo mais. Mas seguindo aqui, aí a partir de agora Jesus vai passar a falar das nossas necessidades materiais, né? Enquanto nós somos sujeitos aí às experiências dentro do mundo material, porque nós sabemos que a fonte perene de criação do Criador é o princípio inteligente, que vai dar origem ao espírito, e o princípio espiritual, que vai dar origem a tudo o que é matéria. Então, em determinado momento, será feita uma ligação, e aí nós começamos a fazer parte do mundo material e do mundo espiritual. Então, nós vamos adquirindo experiências nos dois lados, né, das perenes emanações do Criador. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, agora, Jesus vai falar dessa necessidade nossa, do pão nosso de cada dia, ou seja, o sustento que nos garante a subsistência de hoje. Porque amanhã nós não sabemos, né? Nós não poderemos nem garantir se ainda precisaremos desse alimento para o corpo material. Nós não sabemos, né? Então, é por isso que Jesus falou, o pão nosso de cada dia. Mas nós jogamos os nossos anseios sempre para amanhã, para depois da manhã, para o mês que vem, para o ano que vem. E Jesus vai falar uma coisa mais lá na frente, vai falar, isso é loucura. E se você não estiver mais aqui? O que você vai fazer? Né? Aí Jesus prossegue. Aqui é a parte
mais delicada da oração que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando nós entendemos isso, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Isso passa assim batidinho, né? Pá, pá, pá. Mas isso é muito profundo, porque quando ele diz assim, ele sabe que nós somos seres com muitas dívidas, com os nossos semelhantes. Essas são as nossas grandes dívidas. Mas nós normalmente esquecemos e talvez seja também um agente facilitador para nós não entendermos, né, esse perdão. E nós ficamos então endurecidos com aqueles que nos afrontam, aqueles que nos aborrecem e nos esquecemos, né, de que deles também somos devedores. Porque as pedras não se encontram ao acaso. Nós encontramos aqueles que nós temos que nos harmonizar. Então, são todos esses que estão, né, dentro desse quadro aí de aborrecimento, né, de antipatia. E então é isso, né? Nós tivemos, lógico, experiências pretéritas no campo, né, do mundo físico, onde nós também destratamos o nosso semelhante, onde nós também ultrajamos o nosso semelhante, onde também fizemos atos ruins. E muitas vezes ficamos apáticos, ou seja, nós nem fizemos o bem, nem fizemos o mal. E quando nós não fazemos o bem, nós permitimos que o mal seja feito. Isso é uma coisa muito, muito profunda. Quando eu deixo de fazer o bem, sabe? Então, eu também sou cúmplice do mal. Mas Jesus sabia disso. E nós não temos, então, no presente, né, a plena lembrança daquilo que nós já fomos. Nós já fomos, sim, nós já fizemos bastante atos benéficos, nós já tivemos a nossa parte também de uma, digamos assim, de desenvolvimento da nossa bondade, né? Mas, por outro lado, nós também operamos dentro do egoísmo, dentro do orgulho, e isso pesa para nós, porque tudo tem que entrar num patamar de muita equidade com a lei do amor. Não adianta, né? E quando muitas vezes nós, talvez por inocência, nós falamos assim, Deus que me perdoe. Então daí a gente fala o resto. Deus que me perdoe, mas eu não suporto tal pessoa. Ou então, quando nós somos agredidos, nós também dizemos, olha, o perdão pertence a Deus, não a mim. E isso é um erro enorme, porque o perdão, ele pertence somente a nós. Não pertence a ele. Por quê? Primeiro, porque nós não ofendemos, não conseguimos atingi-lo, atacá-lo frontalmente. Por outro lado também, né, nós não realizamos nada que não seja através da nossa conscientização. Então, nós temos que viver em paz com a nossa consciência. E para vivermos em paz com a nossa consciência, temos que perdoar os nossos devedores. Por quê? Né? As nossas dívidas, na medida que nós perdoamos, nós vamos também diminuindo essas dívidas, ou seja, elas vão chegar no momento em que estarão praticamente desfeitas, diluídas. E essa diluição só pode ser feita através da diligência mental, do conhecimento, né? Da incorporação dos ensinamentos do que Jesus está falando para nós.
Então, quando nós perdoamos, nós saímos automaticamente da mesma linha vibracional daquele ofensor. E quando nós não estamos mais nessa linha, nós estamos mais aqui, nada mais nos atinge. Não é que nós ficamos indiferentes, simplesmente não nos machucamos, não entramos em comoção emocional pela raiva que sentimos do outro que nos fez uma ferida. Então temos que sair, temos que nos elevar vibracionalmente. E aí Jesus fala assim, né? Que a tradução, infelizmente eu não tenho a tradução original, porque quando é do hebraico ainda dá, mas do grego eu não tenho, porque do grego foi direto para o latim e do latim para o português. Mas aqui então fala, e não nos conduza à tentação. E a primeira leitura que a gente tem, o entendimento vem, parece que esse pai incita a tentação. Então nós pedimos para ele não nos conduzir a essa tentação, ou seja, desviar essa tentação, né? E aí continua, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Ele, o Pai, não jamais nos conduzirá à tentação. Ele conhece as nossas fraquezas. É perfeitamente compreensível, porque senão nós poderíamos até desculpar as nossas fraquezas, as nossas corrupções através disso, mas foi Deus que me induziu no final, e eu sou fraco. Então essa é uma desculpa que não poderemos dar, porque Ele apenas permite que tenhamos a liberdade de escolha entre o bem e o mal, entre a luz e a treva, entre o amor e o ódio. Então Ele permite que nós transitemos, para que nós possamos perceber a diferença, por exemplo, entre o bem e o mal. Então Ele não está nos induzindo, mas nós vamos ter que fazer uma escolha entre o bem e entre o mal. E quando nós estamos dentro dessa consciência dos ensinamentos de Jesus, obviamente nós teremos uma escolha boa, porque nós ficaremos com o bem, nós ficaremos com a luz, nós ficaremos com o amor. Apenas esse Pai permite que nos defrontemos com as nossas necessidades mais urgentes, que é aprender a amar, e quando nós chegamos nesse entendimento, nos livramos de todo o mal. É muito simples, né? Porque estaremos deslizando nas mansas águas da benevolência. Ah, mas isso é muito difícil. Isso é para quem já tem asa. Todos nós temos asa. Quando nós fazemos assim com o ombro, nós sentimos, né? Lá atrás, nossos ombros têm um formato de asa. Então, nós já temos asa. Nós só precisamos aprender a voar com essas asas, que é através da liberdade que os ensinamentos de Jesus nos traz, né? Então, assim nós estaremos capacitados a entender o reino, o poder e viver em dimensões mais felizes do que agora, para todo sempre. Porque a partir de agora, a partir do momento em que fomos individualizados do princípio inteligente, nós estamos na eternidade, então é para sempre, né? Então vamos viver esse sempre cada vez melhor, porque ainda nós não temos condições de conhecer aonde, né, chegaremos, e será ainda assim, para sempre. Então eu vou para o mundo melhor, é para sempre, eu vou para o mundo feliz, sim, para sempre. E aí nós vamos galgando, porque sem solução para nós de entendimento. A eternidade, né? E aí vem a exclamação final, que é assim seja. Assim seja é a palavra que tem que ser mantida. Porque quando eu falo assim seja, tudo isso é
um cumprimento, né? É um cumprimento de algo que nós estamos realizando. Assim seja, né? Outra hora eu vou falar sobre o amém. E por que dentro, né, do Espiritismo não se fala amém, se fala assim seja. É bem interessante. Aí Jesus prossegue assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porque nós sairemos da vibração da vingança, e que é um dos atributos da raiva e também do ódio, e estaremos livres. E quando tira um peso das nossas costas, nós nos tornamos mais felizes. Não tem como não sentir, né, o alívio quando nós tiramos um peso. Então, todas as vezes que nós saímos daquele nível, né, de vibracional que nós elevamos, nós ficamos libertos, nós nos sentimos livres, enfim, né, das emoções tão ruins, perniciosas, que causam males para todo o nosso sistema físico, para a nossa organização física. Agora Jesus fala, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também não vai ser possível prosseguir daqui para lá. Nós teremos que retornar, refazer o mesmo trabalho, refazer o mesmo aprendizado. E aí não é que ele não nos perdoa. Na verdade, ele nos dá chances para prosseguirmos e fecharmos as nossas questões que deixamos em aberto. Inclusive, hoje será, né, o nosso ponto de reflexão semanal. Vamos fechar as coisas que deixamos em aberto e nos harmonizar com os nossos semelhantes? Porque ser feliz pode ser mais fácil do que nós imaginamos, né? Quando nos conscientizamos que somos pequenas partes do Criador, de tudo que existe, do nosso Pai Celestial. E somente com esse discernimento de quem somos, ou o que somos, é melhor. Agora nós não poderemos mais falar quem somos, o que somos, né? Poderemos nos amar mais, amando os nossos semelhantes. E é essa a nossa grande reflexão e a nossa nova maneira de fazer a oração desse Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Então é isso, desejo a todos vocês uma excelente semana, com paz, com alegria e muita, muita criatividade, porque nós somos portadores de infinitas potencialidades. Até a semana que vem.